Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje, a nossa aula de ética é a continuação da aula anterior, que a gente começou a ver o conceito sobre desigualdade. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão da desigualdade na questão da sociedade brasileira, como a gente já vem aqui no tema. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual. Quando eu falo de diferenças sociais, diferenças econômicas existentes no país, muitas vezes pela má administração, concentração de renda. A gente vê alguns tipos de desigualdade que é gerada por essas diferenças econômicas, diferenças de classe, pessoas que têm acesso a melhores educação, à saúde, porque têm um poder aquisitivo e outras pessoas não têm, muitas vezes pela ausência do poder político na questão de administrar e tentar diminuir essas diferenças, essas desigualdades. A gente sabe, infelizmente, que no Brasil só aumenta essa segregação, essa diferença, essa desigualdade social. Eu vi uma matéria, acho que esses dias, que nessa pandemia, os que são bilionários no Brasil ficaram mais ricos ainda. Acabaram enriquecendo no meio desse caos, enquanto os outros, pessoas que são pobres, ficaram cada vez mais pobres. Então, quando a gente fala de desigualdade no Brasil, a gente fala da questão da fome. No país que a gente tem dimensão territorial gigantesca, a gente tem esse contraste. Áreas extremamente ricas, prédios luxuosos, casas luxuosas, condomínios de luxo, e do lado pessoas vivendo de forma precária, pessoas não têm nem o que comer, pessoas vivendo na rua, passando necessidade, muitas vezes porque são excluídas da sociedade. A ausência de projetos sociais para dar assistência a essas pessoas, infelizmente, até mesmo as pessoas que estão ali próximas não têm um pouco de compaixão ou empatia com o próximo. E com isso, essas pessoas passam fome, morrem de fome. Então, no Brasil, você encontra pessoas ainda vivendo com condições precárias, condições de miséria extrema, que sobrevivem muitas vezes por ajuda humanitária. Muitas vezes não é porque ele quer que está ali, não. Muitas vezes é a condição, o local onde ele mora, não consegue emprego, não consegue, não teve acesso a estudo, e com isso acaba dependendo desses assistentes sociais. Então você vê esse contraste. De um lado, poucas pessoas cada vez mais ricas, e do outro lado, uma parcela grande da sociedade brasileira passando por dificuldades financeiras, certo? Isso é a má distribuição de renda, a má distribuição econômica do país, que muitas vezes fica concentrado só em um único local, em um único território. Foi há anos, no processo de industrialização brasileira, que a gente teve início, a boa parte do desenvolvimento econômico e industrial se ficou na região sudeste. Norte e Nordeste não tinha uma atividade econômica grande, forte, e com isso é meio que esquecido do poder público, que estava tudo ali concentrado na região Sudeste, enquanto isso na região Nordeste as pessoas passando fome por causa de não conseguir um alimento, ou vai plantar, tem a questão da seca, que é uma condição natural. Então você precisa dar um suporte, dar uma assistência, e eles não receberam essa assistência. O que eles recorriam? Iam para o sul, para o sudeste, atrás de um emprego, mas quando chegava lá, se deparava com a vida mais precária ainda, tendo que morar na rua, com condições de trabalho subhumanos. Então você vê esse contraste da realidade brasileira. E outra coisa que a gente fala muito é a questão da política, a questão do coronelismo. Não é questão de coronel de patente militar, mas coronelismo é aquela pessoa, é o termo que veio muito antigamente aqui no Brasil, era aquele que é o dono de fazenda, aquele que tem o poder aquisitivo, aquele que manda e desmanda no local onde mora, aonde ele escolhe quem vai ser o candidato a prefeito, a vereador, e onde as pessoas têm que votar, e usa a força e a violência para que as pessoas sigam a ordem, a lei dele. Muitas vezes as pessoas são pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram acesso à informação e ficam reféns dessa condição social existente no Brasil. Incrível que pareça, ainda existe muito políticos que usam seu poder, tanto aquisitivo de influência, para dominar aquela pessoa desinformada, usando até fake news, e assim fazendo que aquela pessoa acredite cegamente naquele político, tá? E a questão do mercado de trabalho e a condição de vida. O mercado de trabalho no Brasil ainda é muito injusto. Não só discrimina a questão, não só mulher, questão de gênero, a questão até mesmo a questão onde você mora, muitas vezes você sofre esse preconceito, você não consegue um trabalho, a questão acesso à educação, tanto a educação básica, que eu falo
do infantil, educação infantil até ensino médio, e a educação superior. O nível superior, muitas vezes, são poucas pessoas que têm acesso. Muitas pessoas que têm acesso são pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas com baixa renda têm dificuldade. E quando acessa, é com a faixa etária muito já elevada, certo? E isso vai impactar na condição de vida, desde ter uma boa moradia, a questão da alimentação, do cuidado com a saúde. Você vê que a desigualdade social acaba acarretando todos esses fatores, essas consequências, tá? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a atividade, preste atenção nessa atividade. A atividade vai ser uma análise de uma charge, vocês vão observar aquela situação daquela charge e vão fazer uma produção de um texto, no mínimo 10 linhas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse exercício, vocês podem me perguntar. Vocês vão fazer essa produção textual no caderno, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam no privado, no WhatsApp.